Boa noite, está começando o ponto de conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas, eu sou Irineu Gorner Filho e vou ficar na companhia de vocês até as 10h30 da noite. O programa de hoje destaca a alta na inflação no país, impulsionada principalmente pelos alimentos. De novo, os alimentos estão aí puxando a inflação. Os maiores aumentos aparecem em hortaliças, carnes, leite e derivados. Entre as causas estão a alta do preço do diesel e do frete, custos de produção, entre safra, menor oferta, impactos climáticos e o cenário internacional. O brasileiro sentiu mais uma vez no bolso aquilo que as estatísticas acabam de confirmar. Comer está ficando mais caro. A inflação oficial de maio desacelerou, mas os alimentos continuam sendo o principal fator de pressão sobre o custo de vida. Batata, tomate, cebola e carnes lideram uma escalada de preços que atinge diretamente o orçamento das famílias. Segundo o IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas registrou alta de 1,33% no mês, a maior contribuição para o resultado da inflação. Mas por trás dos números existe uma questão mais ampla. Até que ponto os aumentos decorrem de fatores climáticos, custos de produção e oscilações de safra? Qual o peso dos combustíveis, dos fertilizantes, do câmbio e das tensões geopolíticas internacionais na formação dos preços que chegam à mesa dos brasileiros? E, sobretudo, porque um dos maiores produtores de alimentos do planeta continua enfrentando dificuldades para garantir comida mais acessível à sua própria população? Esta noite vamos discutir os desafios do agronegócio, os impactos da inflação dos alimentos, as perspectivas para os próximos meses e as possíveis soluções para um problema que afeta milhões de brasileiros diariamente. Afinal, quando a comida fica mais cara, não estamos falando apenas de economia, estamos falando de qualidade de vida, de poder de compra e, principalmente, de segurança alimentar, da qual depende o futuro do país. O ponto de conexão de hoje está no ar. E antes de apresentar os convidados de hoje, eu lembro aos telespectadores que estamos na TV aberta no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. O ponto de conexão também pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. Hoje o programa debate o aumento da inflação, que segue pressionando o bolso dos consumidores. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio Daniela Sandi, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Daniela, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Eu queria cumprimentar aqui os colegas de mesa, o nosso colega também que acompanha online. E então vamos falar de um tema que tem uma centralidade, né, na vida das pessoas, né? Não tem como fugir, não né? tem Preço como fugir. Dos alimentos. E acaba sendo um termômetro, né, do custo de vida, né? Então ela está presente porque mexe com o nosso bolso, nas escolhas diárias, nas condições de vida, quando a gente vai no supermercado. Com certeza. Também está conosco o Gustavo de Moraes, economista e doutor em economia aplicada, professor aqui da PUC. Professor Gustavo, obrigado por ter aceitado nosso convite, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Irineu, uma saudação aos telespectadores, uma saudação aos colegas de bancada, uma saudação especial ao Célio, que vai ser apresentado na sequência, mas a gente teve muita interação por muitos anos realmente o assunto é bastante preocupante, né? E a gente teve uma dinâmica que foi brutalmente alterada, eu acho que um ponto a ser discutido aqui, a ser debatido e levantado. Nós tivemos uma dinâmica que foi brutalmente alterada pelos eventos a partir de 28 de fevereiro. Sim, a guerra no Oriente Médio. A guerra no Oriente Médio, a disputa geopolítica acaba acentuando as tendências da inflação para o brasileiro, né? Assim como para todo o resto do mundo. E isso acabou sendo uma data decisiva, o 28 de fevereiro, mudou as perspectivas econômicas do ano de 2026. Muito bem, também está conosco aqui o Léo Omar Duarte Marques, que é gerente técnico da Ceasa RS. Léo, boa noite, seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores do Ponto de Conexão. Boa noite, Daniela, Célio, professor Gustavo. Uma enorme honra estar aqui à noite
presente com essa banca qualificadíssima, né, para a gente estar discutindo esse tema, que é um tema fundamental para a população, né? É aquela necessidade básica de todo dia, a questão da alimentação. E é um tema que volta e meia está em pauta, é um tema que sempre está nas rodas de discussões, porque é algo que impacta o dia a dia, né? Então, é importante a gente estar debatendo, né, com esse quórum qualificado que a gente tem aqui, porque para a população também entender o que está por trás da elevação dos preços, né? É importante sempre, né, o consumidor olha e vê que está mais alto, né? Mas tentar entender o porquê está mais alto, que não fica mais alto de graça. Sempre tem várias causas por trás, nunca são fatores isolados, né? Então é importante a gente estar debatendo assim, com um quórum bem diverso, bem qualificado sobre esse tema. E nós queríamos muito, Léo, ter a Ceasa aqui, porque a Ceasa é o grande termômetro, né? É por onde passa aí toda a produção, né? Hortifruti granjeiros, enfim, todos os produtos que abastecem a mesa dos porto-alegrenses, região metropolitana, enfim, passam pela Ceasa, então é o grande termômetro. Então acho que vai ser muito interessante aí a gente poder ouvir o Léo também hoje sobre isso. Completa o nosso time desta noite aqui, online, o Célio Alberto Colli, que é extensionista rural da Emater RS Ascar, fala com a gente aqui pelo Zoom no nosso telão aqui. Boa noite, Célio, seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado, Irineu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Professor Gustavo aí. Vamos ter muita informação importante aí sobre macroeconomia. Léo da Ceasa, também companheiro aí que a gente vive bastante junto com a Ceasa, bastante trabalho, Daniela. Eu acho que a gente tem um tema bastante importante, que é a questão da produção de alimentos para ser discutido, né? E é muito importante a gente tratar também do ponto de vista... Nós estamos tratando justamente numa visão do consumidor que impacta da inflação, mas também nós temos do outro lado a questão dos produtores, né? E de uma certa maneira, né, nós da Emater, funcionários da Emater, a gente está mais ou menos dos dois lados. Nós temos o lado do consumidor, que nós somos consumidores, e também estamos do lado dos produtores, que de uma certa maneira podem, e a discussão é se eles se beneficiam com o aumento dos preços, se aumentam suas margens, etc. Então é um tema muito importante para ser colocado e trabalhando como centro aí a questão da segurança alimentar, né? E isso, parabéns, Irineu, porque a gente percebeu, a gente viu Porto Alegre na questão das enchentes, né? Do quanto a questão da Ceasa, o papel da Ceasa aí foi importante nesse processo de logística e distribuição dos alimentos. Teve até que se deslocar ali para Gravataí para poder continuar prestando serviços à população. Muito bem, a gente vai começar fazendo uma primeira rodada aqui, uma pergunta genérica aqui para todos, e depois a gente aprofunda mais em cada um desses tópicos que a gente já comentou aqui. Célio, o seu microfone está sempre aberto, pode participar aqui da nossa conversa quando quiser, tá? Entra na nossa conversa quando achar oportuno, ok? Então vamos lá, a gente falou aqui na abertura do programa, citamos vários fatores aí que podem estar pressionando os preços dos alimentos, né? Aumento do diesel, do frete, custo de produção, entre safra, menor oferta, o impacto do clima, que nunca pode ser desconsiderado, e também, agora, principalmente o cenário internacional. Temos lá uma guerra que agora está vivendo um momento ali de trégua, mas que até pouco tempo pressionou demais, aí, principalmente o abastecimento de petróleo do mundo, e o petróleo acaba mexendo com a economia de todos os países. Desses fatores, Daniela, qual será que pesa mais quando a gente fala de alimentos, que é o item mais sensível aí, né, hoje na renda da maioria dos brasileiros? Claro que para quem tem uma renda muito alta, o peso da rubrica alimentos não é tão significativo no orçamento, mas para quem tem uma renda menor, renda mais baixa, e a maioria da população, ele tem um peso muito significativo no orçamento doméstico, né? Impacta muito a vida das pessoas, né? Certamente, toda vez quando sobe os alimentos, quem sente mais é a população de menor renda, claro, principalmente quem ganha salário mínimo, né? E a gente calcula também a cesta básica justamente para medir o poder de compra, né, da maior parte da população, né? Que se a gente for olhar aí, são mais de 60 milhões de brasileiros que têm sua renda referenciada no salário mínimo, né? Sim. Entre trabalhadores, aposentados.
E quando a gente olha os últimos dados de maio, né, da cesta básica, a cesta ela é composta por 13 produtos, mas teve um grupo, né, que teve uma alta mais forte, que foram os produtos in natura, né, tomate, batata, também o leite, a carne, né. Então, nesse mês, o componente forte mesmo foi a questão do clima. Né, no clima, né, e é característico dos produtos in natura, né, então forte ondas de calor, forte ondas de frio, chuva, seca, isso acaba impactando, né, então veja que o tomate foi um dos produtos que mais subiu, né, é o produto mais sensível ao clima e ele tem ciclo de produção curto também. A batata, nós encerramos o ciclo das águas, né, então a gente está entrando também ali num período de transição, né, de safra. E no caso da carne e do leite, né, também um período de entre-safra, que é o período de inverno. Então, a gente tem uma menor engorda dos bois, uma redução do abate, uma redução das pastagens. É preciso também entrar com mais ração, que também acaba elevando um pouco o custo, né? E o leite, por consequência, também, né? Então, basicamente, o que mais impactou mesmo foi clima e sazonalidade, safra. Mas claro que também nós temos o componente dos combustíveis, né, que ele tem um efeito, né, dominó na economia, pela escala, né, pela questão logística, pela questão da própria produção que vai combustível, a questão dos fretes. Tem o peso também das exportações, então a carne a gente continua exportando muito, né, embora o Rio Grande do Sul seja um dos maiores produtores de carne. Ainda assim, a gente exporta muito, então a gente concorre com o mercado internacional. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um consumo per capita maior de carne, né, em relação às demais regiões, isso também acaba influenciando. Acaba pesando mais. Né? Então é uma multiplicidade de fatores, né? Nunca, como o Léo mesmo falou, nunca é um fator isolado, né? Mas olhando mais esse último mês, né, esses últimos 2 meses, foi realmente clima e safra. Né? Agora, é importante dizer que também a inflação, embora ela continue subindo, né, ela vem desacelerando. Né? Então, já é o 3º mês de desaceleração. O governo está agindo, né, está preocupado, atento à inflação de alimentos, principalmente. Então, ele lançou um pacote de medidas, né, de subsídios, isenções, de fiscalização em relação aos combustíveis, né, principalmente a questão do diesel. Embora o Brasil seja um grande produtor de petróleo, né? Nós produzimos mais do que nós consumimos, a gente precisa importar uma parte, né? 20%, 30% da parte refinada. E justamente a parte do diesel, que é responsável pelo transporte de alimentos, exato, a gente não tem uma capacidade, né, suficiente para refinar todo esse diesel, então tudo isso acabou impactando, né? Mas mostra já alguns sinais de desaceleração e, ao mesmo tempo, claro, nós estamos numa sucessão de agoras em relação a essa questão geopolítica internacional, mas parece ter um horizonte um pouco menos drástico, né, em relação à questão lá do Estreito de Hormuz. Está sendo anunciada aí uma abertura, um cessar-fogo, mas ainda, né, é tudo muito instável. Aquela situação lá é bem complicada. Eu vou pegar esse gancho aí, Daniela, porque o professor mencionou também na abertura a questão geopolítica, aí, né, a questão da guerra no Oriente Médio, que não está 100% resolvida ainda e paralisou durante vários meses aí o tráfego de navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz, que é uma passagem importante aí. Né? Então, de certa forma, estrangulou a economia mundial por esse período. Né? Agora os navios já estão circulando novamente, mas ainda os efeitos a gente está sentindo agora, né, professor? Se me permite a brincadeira, não está resolvido por agora e nem nos últimos 3.000 anos. Então, vamos ter ainda, vamos falar muito sobre esse assunto ainda. Né? Vai permanecer e na verdade, né, a gente tem um componente estrutural bastante importante que eu quero aqui destacar. Né? Mencionei que o dia 28 de fevereiro, quando começam os combates no Oriente Médio, acaba sendo uma data decisiva para o ano de 2026. A gente tinha uma perspectiva, por exemplo, em carteiras de investimentos que era uma antes da guerra, passa a ser outra após a guerra.
E isso é para todo o restante da economia. A Daniela cita, né, o caso dos combustíveis, mas a cadeia do petróleo também atinge também os fertilizantes, os defensivos agrícolas. Né? Tudo isso vai formando um custo para o produtor. E o agro brasileiro importa muito fertilizante. O agro brasileiro, veja você, né, a gente já teve a oportunidade de comentar aqui em outro momento, o agro brasileiro importava fertilizante da Bielorrússia, da própria Rússia, faz um cavalo de pau, também, né? Faz um cavalo de pau para ter o atendimento a partir do Oriente Médio, e daqui a pouco o Oriente Médio também está tumultuado. Exatamente. Então, a gente tem uma dificuldade, Irineu, que vai além dos combustíveis, passa pelo custo dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, e chega, inclusive, Irineu, que aí forma uma tempestade perfeita, se pode ser dito assim, chega no financiamento dos insumos, no financiamento das sementes, no financiamento, né, enfim, dos tratores, que nós estamos convivendo há pelo menos 18 meses com juros acima de 14% ao ano. Sim. Né? Desde janeiro de 2025, né, já são 18 meses, nós temos juros, né, reais acima dos 10% na economia brasileira. Quer dizer, qualquer investimento que o produtor fizer na sua atividade vai pagar um juro muito mais alto. Vai pagar qualquer fluxo de caixa, na verdade não precisa ser nem investimento, qualquer até giro, o fluxo, né, de uma compra de material, etc. E isso é uma situação que vai, né, enforcando, né, se me permite a expressão, vai enforcando o produtor. E acho que o Célio tocou nesse ponto, né? Eu acho que é importante destacar. Nem todo aumento do alimento, do preço do alimento, significa maior renda para o produtor. Pois é. Né? Se os custos subirem mais, se os insumos subirem mais, a margem do produtor fica mais estreita. E a gente já tem observado isso, pelo menos desde o momento em que a Ucrânia entra em guerra, né? que colapsa esse fornecimento de fertilizantes, pelo menos momentaneamente, e essas condições estruturais, tumulto geopolítico, alta taxa de juros no Brasil, vai formando, né, vamos dizer assim, uma sinuca de bico para a política econômica brasileira. A política monetária mantém os juros altos, mas fatores externos à economia brasileira mantêm os preços em aceleração. Né? Hoje a inflação está acima da meta projetada pelo Banco Central, defendida pelo Banco Central, e aí você não consegue reduzir juros. Mas, por outro lado, quem alimenta a inflação, né, são fatores externos. Então tem uma conformação, tem um desenho de política econômica que a política monetária está tentando debelar a inflação, só que as razões que provocam a inflação estão fora do alcance da política monetária. Uhum. Então, aqui cabe, né, é claro que a gente está aqui discutindo alimentos, mas cabe, né, uma crítica geral ao processo de construção dessa política econômica. Sim. Né? Talvez o Banco Central esteja olhando demasiado para o indicador e menos para as causas. Né? Talvez ele devesse construir uma política de juros crível, com âncoras, mas que não fosse direcionada ao resultado, à consequência, antes as causas. Né? E aí você tem outras âncoras que poderiam funcionar no lugar da inflação. Âncora fiscal, despesas do governo, né? Você poderia ter âncoras... Essa é complicada, né? Quando fala em cortar despesas do governo, cortar na carne... Nós estamos numa situação delicada aí também. É difícil, né? Ainda mais em ano eleitoral, a inflação, né? Em algum sentido, nós estamos acima da meta, do teto da meta do Banco Central também, por algum descalabro fiscal. E nesse sentido, então, a gente tem uma situação que não é fácil de resolver. Talvez tenham projeções climáticas aí mais à frente, que também a Daniela citou nos últimos meses, mas talvez tenham projeções mais graves à frente. Sim, temos. E acho temos que um horizonte aí bastante preocupante. Gostaríamos de desenhar um cenário favorável, mas o telespectador, né, a gente recomenda por as barbas de molho. Léo, nós falamos aqui que a SEASA é o grande termômetro aí do preço dos alimentos, né? O inverno começou hoje. Tivemos algum frio aí nos últimos dias, um pouco de chuva e tal. Essa mudança climática que nós vimos aí nos últimos dias já afeta o preço dos alimentos ou vai afetar mais lá na frente? Bom, os preços dos alimentos, né, eles já vêm desde, assim, é tradicional. Eles têm um comportamento padrão, né, quando a gente fala em hortigranjeiros, anual, né? Sempre que tu entra no outono e tu vai comercializando os estoques das tuas safras aqui do Rio Grande do Sul, o preço ele já começa a se elevar. Então esse preço ele já começou, né, até aí tem muito do que se fala também desse próprio aumento que teve na inflação dos preços que ocorre naturalmente em março, abril. Sim. É natural. Sim. Por quê? Porque os hortigranjeiros, aqui o pico da nossa safra está no verão, né? É importante a gente considerar que aqui no Rio Grande do Sul a gente está
junto com Santa Catarina, nos estados mais frios do Brasil, né? Os estados que têm as estações do ano bem definidas. Então, a gente trabalha com uma questão de safra. Aqui no Rio Grande do Sul, tu tem realmente a safra bem definida. Por exemplo, tomate agora no Rio Grande do Sul. Tu não tem praticamente nada de produção de tomate no Rio Grande do Sul. Tu tem algumas exceções, algumas regiões de tomate na entre-safra. Vem de onde? São Paulo? Muito do Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é um estado que tem uma produção muito grande de hortigranjeiros. É um estado que não absorve toda a sua produção. Então ele acaba escoando muito para o próprio Rio Grande do Sul, que se abastece nesse período de inverno. São Paulo tem uma produção muito forte de hortigranjeiros, mas São Paulo tem também um grande mercado consumidor. Sim, sim. Assim como o Rio de Janeiro, nas regiões serranas, também tem produção de hortigranjeiros, mas também acaba sendo absorvido pelo mercado local. O principal estado que abastece nós aqui na entre-safra é o Espírito Santo, na questão de os produtos que nem legumes, né? Tomate, abobrinha. Goiás, não? Goiás? Goiás também, mas o Goiás, ele é muito o mercado, principalmente do tomate e o mercado da melancia. Uhum. O Espírito Santo acaba tendo um mercado mais diverso na produção de legumes. Sim. Cerca de 10% do que é comercializado na Ceasa do Rio Grande do Sul advém do Espírito Santo. Uhum. Goiás está numa faixa de 4%, mais ou menos. Sim. 4, 5%, que são produtos mais restritos. E aí tem muitas questões, que nem a própria questão do próprio frete. Tu vai comprar tomate no Espírito Santo, já aproveita para trazer outros produtos, que nem pepino, chuchu, pimentão em menores quantidades. Então acaba que para nós, o frio agora, ele impacta, de certa forma sim, mas a gente já naturalmente está num final de safra, né? A gente já está trazendo de outras regiões do estado, do país, aqui para dentro do Rio Grande do Sul. Então, a gente já meio que está chegando num pico assim da questão dos preços, né? O próprio preço do tomate, ele está bem alto. O preço da cebola, ele também acabou ganhando força nos últimos dias, está entrando cebola do Chile, da Argentina, principalmente cebola da Argentina, até por uma questão do frete. Uhum. E aí por isso que a gente diz que é tudo interligado, né? Como a Daniela muito bem mencionou, a questão da safra, do clima, é uma questão que impacta muito, e é natural, todo ano tu vai ter alta no inverno porque tu não tem a produção local. Claro. E aí tu tem, né, o custo maior para trazer, né? Por exemplo, agora ainda mais com o preço do diesel lá em cima. Exatamente, aí por isso os fatores são interligados. Aí o frete está mais alto também para tu trazer produção do Espírito Santo, trazer Sim. produção de Minas Gerais, trazer produção da Argentina para cá, porque isso vem através de transporte rodoviário. Caminhão. Como o frete está num valor mais alto, acaba que o preço ele fica numa margem ainda maior, porque quem compra o produto, né, o atacadista, né, que compra para distribuir para os supermercados aqui no Rio Grande do Sul, ele já compra e tem um custo maior com frete para trazer. O que ele vai fazer? Ele vai repassar para o supermercado, que vai repassar para o consumidor final. Então, tudo isso influencia na formação do preço. E é cíclico. A gente agora vai ter essa elevação de preço, se mantém no inverno. A partir do momento, alguns produtos que nem tomate, tu começa a colher mais ali para meados de julho, agosto, a produção de Goiás, aí o preço despenca, né? Por causa que tu traz produções de outros estados. Claro que aí tem a própria questão que a gente vai, me imagino, tocar mais adiante do El Niño, né? Claro. Que é o que está previsto. Estamos aí. Prevendo. Que a gente, que nem o professor mencionou, não é o melhor cenário. Não. Mas são vários componentes, né, que acabam favorecendo para essa alta que ocorre todos os invernos, né? Muito bem. Professor, Célio, que extensionista rural da Emater. O Célio acompanha esse cenário há muitos anos, acompanha essa dinâmica aí do campo, principalmente da produção de alimentos há muito tempo. E aí, Célio, a gente ouve com muita frequência as pessoas dizendo exatamente isso. Bom, se o preço do tomate, da batata, da cebola está mais alto, então o produtor está ganhando mais. Aumenta o preço da carne, o produtor está ganhando mais. Sempre se imagina que esse aumento vai todo para o bolso do produtor. Não é bem isso que acontece, né, Célio? Onde é que fica esse aumento do preço que o consumidor paga? Quem fica com isso? Quem se apropria? Pois é. O que a gente tem como base, né? Fazer agricultura no Rio Grande do Sul não é uma coisa para os fracos, né? Uhum. Porque além de todo esse problema citado aí
pelo Gustavo, né, a questão da questão das guerras, a questão das importações, dos conflitos, né, que o Rio Grande do Sul é um estado bastante produtor que demanda muitos insumos e grande parte dos insumos são de fora. Então tu fica limitado a isso, e quando você tem uma limitação da oferta em função do tempo, do clima, né, bem citado pelo Léo, você tem um custo elevado para trazer esses produtos. O que a gente percebe, tem analisado, é que no último ano, especificamente, que vem, o aumento dos custos de produção. O aumento dos custos de produção e as margens cada vez menores, assim, um problema sério no campo, por exemplo, da questão da mão de obra, né? Então, uma redução da disponibilidade de mão de obra para se produzir. A gente não tem uma quantidade de produto suficiente aí num determinado período do ano para aumentar essa oferta, né? Então, em relação aos preços, nesse momento, a gente tem a questão da sazonalidade, né? Final de ciclo das culturas e aí acaba tendo que trazer de outros lugares. De uma certa maneira, o que a gente teria que ter uma disponibilidade maior? A gente tem trabalhado, a gente tem aumentado, a gente faz diagnósticos bianuais sobre a questão tanto das frutas como das olerícolas do estado, e a gente percebe uma redução dos produtores que estão produzindo, né? Então, uma das questões aí é essa redução da oferta e menos produtores, também está associado à redução da mão de obra, a questão da penosidade do trabalho e a grande dificuldade que é você produzir olerícolas, né, principalmente nesse período do ano. E aí acaba reduzindo consequentemente a oferta, justamente por esse clima que a gente tem no Rio Grande do Sul, que é o excesso de chuvas, né? Então, especificamente agora, nós vamos estar enfrentando o El Niño pela frente, uma quantidade de chuvas que acabam impactando. Não necessariamente as folhosas, por exemplo, elas deixam de se produzir durante o inverno. A gente tem variedades aptas para isso, não teria grandes problemas. Mas a gente tem justamente porque você tem um excesso de chuvas que acaba tendo muitos problemas de estrago da produção, né? Que acaba reduzindo muito a oferta dos produtos. Mas, finalizando, né, o que você comentou, uma boa parte dessas margens maiores acabam não ficando com os produtores pela elevação dos custos de produção, que a gente tem percebido aí, que a gente tem uma redução dos custos de produção. Que isso aí também é outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui para nós debater um pouquinho, que à medida que eu também tenho uma redução dos preços recebidos, né, também diminui ainda mais as margens dos produtores, né? Então também essa redução acaba impactando nos produtores quando a gente tem uma redução aí dos preços. Quando tem os preços elevados, a gente tem um problema de inflação de preços, né? Tá? Aquilo que bem citado pela Daniela, tem um impacto aí principalmente naqueles produtores, naqueles consumidores de renda menor que utilizam o maior percentual do seu salário aí, da sua renda para consumo dos alimentos, mas também do outro lado, quando tu tem uma queda dos preços, também tu tem uma redução na renda dos produtores, né? Então a gente conversa dentro da extensão rural, nós estamos nesse meio termo. Nós gostaríamos que os preços estivessem melhores para aumentar a renda dos produtores, e do outro lado nós somos também consumidores que somos impactados em relação ao preço dos alimentos. Muito bem, uma pergunta para a mesa agora, né? Alguns produtos a gente pode deixar de consumir, pode não comprar quando o preço sobe muito, enfim, comida não, comida todo mundo tem de comprar para poder viver. O consumidor tem alternativas para driblar essa alta dos preços aí, substituindo alguns produtos, alguns alimentos, isso funciona? Dá para fazer isso? O que vocês acham? Qual é a saída que o consumidor tem diante desse quadro? Bom, Irineu. Bom, fique à vontade. Eu diria assim, né? Na verdade, as respostas nunca devem ser individuais, né? A gente sempre tem que partir de políticas públicas, políticas macros, Sim. Mas isso não impede de o consumidor, né, tentar encontrar instrumentos para ajudar a driblar essas altas, né? Então, o que a gente sempre fala, né?
Bom, o governo do estado ele tem um aplicativo, né, o Menor Preço, que seria uma forma de fazer pesquisa. Então, a pesquisa sempre é o primeiro aliado, né? Não precisa sair de casa, baixa o aplicativo, quer buscar lá uma cesta de produtos, digita o item e ele vai te dar o raio ali perto da tua casa onde tu encontra mais barato, né? Bom, comprar nos atacarejos também pode trazer alguma economia, né? Porque proporcionalmente tu compra uma quantidade maior, tende a ser menor o preço. Não, por acaso eles têm crescido, Sim. tem um em cada bairro hoje aí na Grande Porto Alegre. Né? E agora até ficando mais com cara de mercado mesmo, menos atacadão, né? E sempre também na feira, né? Porque isso também fomenta a agricultura familiar, a gente está comprando alimento direto do produtor, a gente também tem uma diversidade maior de alimentos, né? Alimentos mais frescos, para quem pode, né? Porque a gente sabe na correria, às vezes vai no supermercado... Mas a feira sempre é uma boa alternativa, uma né? alternativa. Compra direto do produtor. Né? Dá dicas, né? É bem legal, né? E vem crescendo o número de feiras em Porto Alegre. Isso Sim. é legal também, porque se a gente for comparar assim, a região sul com outras regiões do Brasil, o peso das feiras, né? Acaba sendo muito pequeno, né? Nas outras regiões do país, a cultura da feira é maior, né? Também procurar os dias de oferta nos supermercados, né? Dos hortifruti, carnes, então dá também para tentar buscar frutas essas promoções. Frutas das estações, né? Que daí tu consegue, né, ter uma oferta maior e tem que ser menor. Então, um pouco isso. Planejar o cardápio da semana para evitar desperdício, né? Dá para fazer ali uma pequena economia. Pelo menos alguma economia. Eu concordo com a Daniela, Irineu, e aí eu vou destacar especialmente a compra de grandes volumes, né? Isso é uma fórmula que eu coloco bastante ênfase, né? Porque comprar em grandes volumes, e isso serve não apenas para alimentos, serve para também itens de higiene e outros aspectos da nossa despesa habitual, acaba se conseguindo bons descontos, né, na compra por itens. No caso dos legumes, das frutas, enfim, fica um pouco limitado pela validade, né, dos produtos, a capacidade de armazenamento numa geladeira, etc. Mas é sempre uma boa dica a gente comprar com vizinhos, né, sempre tem um vizinho, quem sabe com tempo sobrando, né? Deixa ele fazer um pouquinho o supermercado pela gente, pesquisar os preços e isso talvez seja quantidades maiores. Seja uma forma de conseguir, né, estabelecer aí descontos importantes. Mas, Lineu, eu acho que a forma também que eu gosto também é a compra direta do produtor. E aí eu vou trazer um dado, né? Sim. A gente já comentou aqui no programa sobre a pesquisa que a Secretaria da Fazenda faz com as notas fiscais, né? E o mês passado trouxe uma novidade, porque os preços de alimentos no Rio Grande do Sul, né, normalmente apurados pelo IBGE, eles se concentram numa apuração região metropolitana. O IPCA Sim. é pesquisado nas regiões metropolitanas. E a Secretaria da Fazenda, tendo uma cobertura em todo o interior do estado também, né, além da região metropolitana, ela acabou capturando um fenômeno interessante, que o preço dos alimentos caiu no interior, mas o preço dos alimentos subiu na região metropolitana. Caiu no interior. Caiu no interior, né? Ela notou pelas notas fiscais, né? A metodologia... Porque estaria mais perto, talvez, do ponto de produção? Possivelmente, né? Possivelmente esse seja um fator, né? O custo do frete não tenha tanto peso. E na região metropolitana tem essa dificuldade, apontada pela Daniela, que tem uma necessidade de distribuição. Então o atacarejo acaba sendo uma solução, né? Mas se a população permanece comprando, né, nos mesmos pontos, sem pesquisar, e hoje normalmente as pessoas estão sem tempo para isso, né, mas existem esses instrumentos que facilitariam o dia a dia, né, um aplicativo. Então a região metropolitana apresentou a pressão de preço segundo a Secretaria da Fazenda, foi lá transmitido para o IBGE, porque o IBGE captura os preços na região metropolitana. Só que a novidade é que o interior, que não é pesquisado pelo IBGE, mas capturado pela Secretaria da Fazenda, teve queda de preços. Curioso então, isso. A hipótese aqui é a proximidade em relação ao produtor, né? E a segunda, o ponto de venda. Você tem, né, uma população no interior que está habituada a pesquisar preços, a correr um pouco mais, saber, né, a informação dos preços mais detidamente em comparação à região metropolitana. Acho que o Léo queria... Eu acho importante destacar a questão da valorização dos produtos da estação. Por quê?
que também está a própria questão da valorização do nosso produtor local. Claro. A gente, por exemplo, esse ano está com uma baita safra de citros. A gente está com uma oferta muito boa de bergamota. A gente também tem uma produção boa de laranja. Os produtores, eles até existe uma queixa por parte dos produtores que não estão conseguindo vender a produção por um preço justo. Isso é uma queixa que se tem porque os custos de produção estão altos, os custos com diesel, com fertilizantes, também com os defensivos agrícolas. Então, os preços estão da produção está mais elevado, mas como a oferta está muito grande e o mercado não está conseguindo absorver toda a safra de citros, o citros ele não está conseguindo pegar preço. Então, é uma queixa dos produtores que não estão conseguindo comercializar por um preço que cubra os custos de produção e sobra o lucro, né? Que o produtor ele precisa ter lucro, né? Porque ele vive disso aí. Então é importante nós ter a nossa agricultura forte. Então é importante que os consumidores busquem produtos da estação. Por exemplo, questão de carboidrato. Muito se fala a alta do preço da batata. A batata elevou o preço. Só que o aipim, aqui a gente tem uma produção muito forte de aipim do Rio Grande do Sul, na região de São José do Hortêncio, região de Cruzeiro do Sul ali também, do Vale do Taquari. E é um produto que nunca o preço do aipim ele valoriza muito, porque o mercado não absorve muito. Mas, por exemplo, o consumidor que quer fazer lá uma salada de maionese, pode fazer com batata, tá achando alto, pode fazer com aipim também. Então, claro. Buscas de alternativas de produtos e tu acaba valorizando a tua produção local, que é importante a gente ter os nossos produtores aqui fortes, com condições de aguentarem e prosperarem no campo por mais safras. Como o próprio Célio falou, está muito difícil para o nosso produtor no campo. A própria questão de sucessão familiar, são várias questões da fixação do homem no campo e eles precisam ter lucro, precisam prosperar. Então é importante também que a população, na hora de comprar, acabe valorizando e buscando alternativas que sejam da produção local. Para a gente ter a nossa agricultura forte aqui, que tu tendo uma agricultura forte local, isso colabora para tu ter alimentos por um preço mais acessível, por várias questões que a gente já falou. Eles vão percorrer menores distâncias até chegar até o consumidor final, e isso acaba colaborando. Claro, muitas vezes não tem como tu fugir. Por exemplo, o tomate longa-vida, ele está com preço elevado, mas às vezes tu pode tentar substituir, se é para o molho, com tomate rasteiro. Buscar alternativas. Existem alternativas, tem uma gama muito grande, né, de hortigranjeiros produzidos. Só muitas vezes tem que pensar um pouco fora da caixinha e buscar alternativas dentro do leque de ofertas que tu tem. Mas a gente tem bastante ofertas de produtos diversos de hortigranjeiros. Aproveitando o comentário, a festa da bergamota estava sensacional esse ano. E tinha até cuca de bergamota. Eu reparei, deve ser isso, curioso, eu reparei que esse ano eu não vi tanto assim nas sinaleiras da cidade, nos semáforos, o pessoal vendendo bergamota. Até achei que a safra tivesse sido menor, mas agora o Léo traz a informação que foi uma boa safra, né? Boa safra. Eles não estão nos semáforos por causa do preço. Talvez por isso, né? Talvez por isso, ou então porque já esteja sendo colocado rapidamente. Mas a fruta está muito boa, está muito doce. A gente vê que ela amadureceu bem, né? Tivemos um verão seco e tal, e isso aí ajudou. Célio, gostaria de fazer mais algum comentário? Nós já estamos quase indo para o intervalo, 2 minutinhos. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de destacar também é essa questão das feiras, né? A gente a extensão rural trabalha bastante com feiras, os municípios. As feiras livres, né? Tem as feiras livres, por exemplo, o Banrisul tem um cartão que é o Vale Feira, né? Que já está implantado e municípios onde os próprios funcionários das prefeituras eles se utilizam no cartão e eles comercializam, eles compram da agricultura familiar, aí ele pega justamente essa questão local, está criando esse hábito, a questão da importância que tem, por exemplo, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que já vem crescendo a adesão. A gente tem trabalhado bastante no sentido de formar os agricultores à medida que eles entram com os produtos na merenda escolar,
ele tem que ter um padrão, o agricultor ele passa a ser o empreendedor, tem toda uma legislação de adequação, né? E aí isso tudo faz com que tu tenha uma metodologia de trabalhar essa expansão e essa comercialização em cadeias curtas, que eu acho que é uma coisa muito importante aí para se trabalhar. Depois na sequência, eu gostaria também de colocar um pouco dentro, a gente tem uma pesquisa da questão das olerícolas e também da fruticultura, colocar em relação a números para nós ter uma dimensão de quantos produtores e o volume de produção aí, para nós também colocar como um fator importante dentro desse processo, que eu acho que também a gente teria que trabalhar mais aí, finalizando essa questão do planejamento, né? Planejamento dos agricultores dentro de uma questão de sazonalidade, de escalonamento. A Ceasa acaba fazendo isso com a entrada dos seus produtos, né? Os agricultores eles têm que fazer uma declaração da oferta para a partir daí trabalhar, né, dentro do processo. Acho que são políticas muito importantes no processo de abastecimento. Vamos falar disso no próximo bloco. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, agora são 21 horas e 40 minutos, mas em 3 minutos estamos de volta, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje destaca o aumento da inflação impulsionado principalmente pela alta no preço dos alimentos. Participam do programa aqui conosco esta noite Daniela Sandi, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Gustavo Moraes, economista e doutor em Economia Aplicada, Léo Omar Duarte Marques, gerente técnico da Ceasa RS, e de forma virtual participa conosco o Célio Alberto Colli, que é extensionista rural da Emater RS Ascar. Célio, no bloco anterior a gente falou rapidamente aqui sobre a previsão que existe aí de um El Niño forte para esse ano. Todo o setor agropecuário está preocupado com isso, e inicialmente as previsões eram de que teríamos um super El Niño aí na primavera, agora já se fala em uma antecipação desse fenômeno aí, talvez para agosto. Já estamos aí sentindo aí os primeiros momentos aí de muita intensidade de chuva, enfim. Esse problema do custo dos alimentos relacionado ao clima tende a se prolongar com essa perspectiva que nós temos aí. O produtor já começa a pensar lá na frente se vai produzir, não vai produzir. Daqui a pouco começa a safra de inverno, já há uma... quer dizer, já começou, né? Já estamos em andamento com a safra de inverno. Há uma preocupação também em reduzir a área de plantio em função disso. Como é que está isso aí? Como é que vai se refletir na oferta de alimentos, Célio? Bom, hoje a gente fez uma estimativa das culturas de inverno, né? Trigo, canola, cevada, aveia. Quem tem percebido nos anos de El Niño uma redução no custo no trigo. Ano passado 1.100.000 toneladas. Esse ano nós temos em torno de 840 mil hectares, uma redução de mais de 350 mil hectares de trigo, que o trigo justamente em períodos de chuva, né, em El Niño, onde você tem uns invernos chuvosos, a gente tem grandes problemas durante o ciclo, culturas, e principalmente na colheita, reduz qualidade. E aí tem outro fator também, que é justamente os custos de produção elevado, né, aquilo que a gente comentou antes, aqueles fatores externos, os fertilizantes e tal, e principalmente a questão, hoje o preço ao produtor do trigo está um preço muito baixo, reduzindo muito essa margem, então consequentemente uma redução na produção e um aumento na produção de canola, né, que é destinado mais para biocombustíveis e consequentemente aí, principalmente aí, se a gente continuar nesse período que a tendência é um período mais chuvoso, uma menor oferta aí de uma menor produção na área de folhagens, né, de folhosas, a questão de olericultura. Então existe uma orientação já interna para os agricultores, para os produtores, que de uma certa maneira nesses períodos de El Niño eles acabam migrando para áreas mais altas das suas propriedades, aonde é possível, né, para justamente reduzir a umidade e consequentemente poder produzir.
Mas de uma maneira, em relação às culturas, as culturas de inverno, aí nós vamos ter também em função que acaba impactando na questão da produção de leite, excesso de chuva, baixa luminosidade, né? Baixa luminosidade, um menor desenvolvimento da questão das pastagens, e consequentemente também impactando aí na oferta da questão do leite, doenças aí com alguma coisa com a ovinocultura, todo ele acaba tendo algum impacto na produção. Vocês acham, Daniela, por exemplo, que o governo tem ferramentas, tem mecanismos aí para controlar a alta dos preços dos alimentos, ou o mercado internacional e o mercado nacional é que realmente ditam os preços e vão continuar ditando os preços? Essas políticas governamentais podem ajudar a equilibrar isso? Estoques reguladores, importações eventuais, enfim? Eu acho que tem um limite, né, os instrumentos, o que não dá para deixar, claro, o mercado solto, né, porque aí... A mão invisível do mercado, se ficar às vezes, o sabor do mercado, né... não funciona. Eu acho que tem que ter algum tipo, né, de... Aliás, tem, né, nesse governo, tem tido, né, o próprio exemplo dos combustíveis, né, já é uma demonstração, né, dessa preocupação, dessa atenção com a inflação. A questão dos estoques reguladores, né, são escolhas políticas, né, porque também isso tem um custo para o governo, né. Então nós tivemos aí o abandono, né, dos armazéns da Conab, né, que tinha essa política de estoques reguladores e tal. Os estoques praticamente foram zerados, né, então teve uma tentativa aí de retomada, acho, começando para a questão do milho, eu não sei como é que está isso hoje, né, mas foi uma política que funcionou, né, não só para o consumidor, mas para o produtor, né, na medida que se o preço está muito baixo, o governo vai lá e compra, né, esse estoque, para ajudar a elevar o preço no caso do produtor, ou se está muito alto para o consumidor, o governo entra, né, com esses estoques no mercado para tentar frear as altas, né? Ou então tem que importar, que é também uma política... Exatamente, o governo também lançou mão, país, né, de importação e isso funcionou, né, então acho que deu reflexo também o ano passado. Agora, é claro, né, o Brasil tem essa contradição, né, esse paradoxo, né, ser um dos maiores produtores de alimentos, mas ao mesmo tempo um dos maiores exportadores, e isso não é garantia de preço menor, né, porque a gente está muito... É um componente estrutural já, né? Está muito forte a questão da comercialização para o mercado externo e muito desses produtos, vamos dizer assim, deixaram de ser produtos para ser mercadorias, né? E são cotados nas bolsas, né? Na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York, internacionalmente, né? O café foi o exemplo, né? Que começou a subir lá no final de 2024 e o Brasil, o maior produtor mundial, né? E isso não foi suficiente, né, para a gente conseguir um preço mais favorável aqui, porque os estoques mundialmente estavam baixos, junto com o Vietnã, aí nós tivemos um problema climático também, e isso estourou lá na Bolsa de Valores, e aí, né, nós pagamos esse preço, né, tanto é que o café dobrou de preço, né, em 2025. Agora ele começa... a gente está falando de alta, mas teve alguns produtos que começaram a ter retração, que foi o caso do café, o óleo de soja, né? Então, mas também haviam subido muito. Né? Aí quando cai um pouco, não chega àquele nível anterior, cai um pouco, mas não volta ao patamar anterior. Exatamente. Né? Então, por mais que desacelere ou caia, o consumidor já não sente isso porque subiu muito, né? Sim. Então, também tem essa diferença de quanto o consumidor percebe essa inflação, né? Uma coisa é a inflação medida, outra coisa é quando o consumidor sente, né? E porque tem essa diferença também, né? Porque inflação é uma variação de preço, né? Ou se subiu, se baixou, ou se ficou estável. Então, uma inflação menor não quer dizer um custo de vida menor, né? Porque custo de vida é quanto o teu salário consegue adquirir para comprar uma cesta de produtos. E o custo de vida ficou muito elevado nesses últimos tempos, né? Tanto é que hoje quem ganha um salário mínimo compromete 58% somente com a compra de alimentos, né?
Então, sobrando quase nada para os demais itens do Mais da orçamento. metade Né? fica no supermercado ou no armazém da esquina, né? Mas sim, muito importante ter essas políticas para tentar mitigar essas oscilações externas Eu e me lembro tudo que no mais. caso dos estoques reguladores da Conab, houve muito problema com os armazéns, né? Desvio de produto, corrupção, perda de produto nesses armazéns. Isso causava prejuízos enormes aí para o governo. Foi uma das razões, né? Porque acabou mas com uma boa fiscalização poderia funcionar, né? Esses armazéns que eram alugados pelo governo, né? Para estocar produtos. Agora, importação de alimentos num país como o Brasil é um negócio estranho, né, produtor? Professor, a gente fala em importação de alimentos, um país que exporta carne para 170 países, exporta tudo praticamente, é o maior exportador de carne, exporta grãos em grande quantidade, tudo. E a gente tem que voltar àquela política de importação para regular o mercado. Eu acho que a política de importação é somente em casos emergenciais. Emergenciais, que vai né? Só para quebrar um galho, né? E eu vou insistir naquilo que eu já falei no primeiro bloco, né? Talvez um dos grandes estímulos que o governo possa dar, né, para essa questão do alimentar é reduzir os juros para o agricultor. Né? Sim. Mais do que um plano safra volumoso, um plano safra que tenha condições que permita condições de contratação do crédito de forma civilizada. Porque você anuncia no plano safra bilhões, 200, 300, 400 bilhões. Sempre a taxa de juros muito alta, o produtor não toma ou não pode tomar porque está endividado ou não toma e a gente está assistindo, né, um recorde de devoluções de garantias no campo, né? Muitos bancos que financiam o agricultor estão recebendo de volta tratores, estão recebendo de volta equipamentos, né, colheitadeiras. E isso é reflexo, sim, de juros mais altos. De resto, não afeta só a agricultura, afeta toda a sociedade. A gente está vendo famílias endividadas, muito se fala das apostas, muito se fala dos hábitos de consumo, mas os juros ocupam, quem sabe, né? Talvez isso seja também importante, mas os juros são o principal fator que explicam por que a sociedade brasileira está endividada. Essa é a principal bet, né? Industrial, talvez essa seja a principal bet, né? Sempre mas aí o Banco Central diz assim, não, mas não tem como baixar o juro, porque a inflação dispara. Porque nós estamos amarrados nessa política. Como é que equilibra essa balança? É difícil, porque, mais uma vez, né, a gente está olhando, o Banco Central está olhando para o resultado, né, ao invés de olhar para as causas. Talvez ele devesse ancorar a sua política de juros não para o indicador resultado que é a inflação, mas antes para o indicador que é causa da inflação. Então você teria que, né, olhar para graus de oligopolização da economia brasileira, graus de monopolização da economia brasileira e principalmente o déficit público, que nesse momento, né, num modelo de crescimento econômico baseado no consumo, acaba sendo, né, bastante exorbitante. Então, desse ponto de vista, Irineu, eu acho que tem essas questões estruturais, mas reduzir juros permitiria oferecer subsídios, já que os juros vão ficar altos, né? Oferecer subsídios para o agricultor permitiria que ele renovasse seu equipamento, renovasse seu parque, desse choques de produtividade em áreas, né, que são importantes. O Léo citou aqui um problema importante, né? Quer dizer, as novas gerações não estão se interessando pela produção e nós temos produções cada vez mais oligopolizadas dentro. Surge o fenômeno do arrendamento da terra, né? E aí a gente tem produtores monopolizando essas safras, né, cada vez mais. Então, Irineu, a redução de juros, tornar o custo, né, de aquisição dos insumos, dos equipamentos mais baratos, faria com que, né, nós tivéssemos um choque de produtividade, provavelmente, na economia brasileira, especialmente em áreas como as do Rio Grande do Sul, onde predominam médias propriedades. E aí você poderia, então, ter, né, uma elasticidade, né, um aumento significativo da produção, não para uma safra, mas para várias safras ao longo do tempo. Não é uma coisa fácil de fazer, né? Mas nós temos juros subsidiados no BNDES, nós temos juros subsidiados na Zona Franca de Manaus, nós temos uma série de subsídios que têm, né, contrapartidas em vários setores econômicos brasileiros. Poderia se fazer também na agricultura. O ponto crucial aqui, Irineu, é que nós agricultores, familiares, indústria, né, serviços, estamos todos amarrados numa coisa chamada juro alto. O Brasil, a economia brasileira, ela não vai crescer
né, seja do ponto de vista de capacidade produtiva, seja do ponto de vista de produção, né, se não tivermos uma solução para esses juros. E o que explica o juro alto, professor? É o gasto do governo maior do que arrecada? Tem diversos fatores aqui colocados, né, mas assim, quando a gente fala do gasto do governo, nós estamos falando do juro básico da economia, a Selic. Taxa Selic, isso. Para além da Selic, quando você vai contratar um empréstimo no sistema financeiro, você pode observar taxas significativamente mais altas. Com certeza. O né? cartão de crédito, por exemplo. O cartão de crédito é um dos exemplos mais absurdos, né? O cheque especial. Mas, por exemplo, se você vai contratar um crédito recurso livre, ou seja, né, sem destinação especificada, e você é um CLT, você vai se defrontar com juros da ordem de 50% ao ano. Se você é um estatutário, um funcionário público que tem a garantia do salário, você vai se defrontar, mesmo com a garantia do salário, você vai se defrontar com 30% de juros ao ano. Então, essa conformação de ausência de concorrência no sistema financeiro tem sufocado, né, a economia brasileira em vários ramos, inclusive na agricultura. E aí, né, Irineu, eu acho que, assim, especialmente para o Rio Grande do Sul, fica um desafio, né? Porque quando ele enfrenta regiões, no bom sentido do termo, né, somos todos brasileiros, mas quando ele enfrenta regiões como a do Mato Grosso, quando do Mato Grosso do Sul, do Maranhão, do Tocantins, que tem produtividades ao natural, né, pela questão da terra ser relativamente nova, né, pelo fato de ter uma estabilidade climática maior, pelo fato de poder produzir durante todo o ano sem, né, as intercorrências de estações, notadamente como são no Rio Grande do Sul, né, você tem um desafio colocado para a agricultura gaúcha que só pode ser vencido através de mecanização, produtividade, e isso tudo depende de juro barato. Então eu vou dizer para você que, claro, né, afeta toda a economia brasileira, repito, todos os setores, todos os estados brasileiros, mas para quem tem desafios como os do Rio Grande do Sul, o juro alto é especialmente exorbitante. Quando você tem um médio produtor que produz hortifruti granjeiro, né, quando você tem um médio produtor que, né, tem ali uma produção de canola, de aveia, como colocou nas culturas de inverno ali, como colocou o Célio, nós vamos ter aqui um sufoco na agricultura gaúcha. Então, respondendo objetivamente, tem uma questão de juro básico, isso tem relação com o déficit público, com contas públicas que estão desordenadas, mas também tem uma questão além, né? Na contratação lá no mercado de crédito, você tem uma oligopolização de bancos, você tem uma dificuldade de contratação enfim, né, de linhas de crédito que acaba comprometendo o desempenho da economia. Não há uma efetiva concorrência entre os bancos, né? Por juros menores, por exemplo, né? Todo mundo trabalha mais ou menos ali com as mesmas faixas de juros. Tem canhões de bilhões de reais destinados, por exemplo, ao BNDES, que poderiam socorrer o setor produtivo no mercado comum. Tem o dreno do déficit público, que muito da poupança do brasileiro, muito da sobra de dinheiro do Brasil vai para títulos públicos. E tudo isso está conformando, está asfixiando, né, está conformando aí uma tempestade para todos aqueles que desejam ser produtivos dentro da economia brasileira. A gente falou, Léo, aqui dos produtos que mais pesaram aí nesse começo de ano aí, que foram tomate, batata, cebola, enfim. E nos próximos meses, quais serão talvez os produtos que vão continuar pressionando a inflação dos alimentos, na sua opinião, você que trabalha diretamente com esse mercado? Bom, a gente fazendo, né, essas previsões, a gente pensando em condições de clima normal, o que seria isso, né? A gente não tendo grandes efeitos climáticos, né, nos próximos meses, a tendência é, por exemplo, a própria batata, né, ela ter um preço ainda até começar a ganhar força, safras do Sudeste um pouco mais elevado. O tomate, dependendo também, esses vão continuar ele permanece por mais uns meses, né? Assim, tipo, o tomate até final de julho, início de agosto, ali, quando começar a entrar a safra de Goiás, né, com maior força, então eles tendem a permanecer um pouco mais elevados. Mas por que eu destaco que tudo isso depende muito do clima? Por exemplo, agora as folhosas, elas estão com preços bons. Alface, agrião, espinafre, consegue comprar com valores mais acessíveis. Por quê? Porque tu está tendo uma boa oferta desses produtos aqui no Rio Grande do Sul. Porém, se a gente tem uma antecipação do El Niño e começa muito a chuvarada, a gente teve isso aí, por exemplo, no último ano, que teve a ocorrência do El Niño, que foi a safra 2023-2024, em setembro o preço da alface estava absurdamente muito alto. Porque a alface, tu tem uma questão climática, tu tem uma semana de chuva muito forte, as produções das folhosas, alface, couve, enfim, elas
sofrem as ações diretas, porque elas são muito sensíveis, e aí acaba que os preços se elevam. Então, a tendência natural são desses produtos que a gente está na entre-safra, que é batata, cebola, tomate, enfim, serem os que vão permanecer mais altos. Mas, por exemplo, se a gente tem uma antecipação de chuva, muda todo o cenário, e aí o preço das folhosas acaba ficando, inclusive, mais elevado que desses produtos que hoje estão com os preços mais altos. Se a gente tiver uma condição de normalidade por mais tempo, a tendência é que esses produtos, que nem o tomate, a batata, siga ainda pesando um pouco mais. Então, são questões que é muito do clima, né? Uhum. E aí, a agricultura, né, ela é uma atividade de alto risco, né? Sim, por causa que para o próprio produtor, para o próprio mercado, é muito difícil tu fazer previsões na agricultura. Tu sabe que em condições que nem nós temos de invernos bem definidos, no inverno tu vai ter elevação de preço. Na primavera tu tem uma tendência de redução. Essa redução dos preços para o final da primavera, indo ao longo da primavera, ela pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Tem ocorrência de intempéries climáticas, chuvaradas, vamos torcer que não, mas sempre que a gente escuta El Niño no setor da agricultura acaba gerando um certo pânico, porque normalmente não são anos de normalidade, são anos de excesso de chuva. Então acaba que se tu tem problemas climáticos, tem excesso de chuva, esse preço ele acaba não reduzindo tanto, né? Então é bem aquilo que a gente falou lá no início, não é questão do produtor estar ganhando, do mercado em si estar ganhando, né? Os preços, eles são reflexos da tua oferta, né? Oferta e procura, né? A velha lei de mercado. Exatamente. Né? Agora, Célio, o Rio Grande do Sul, por ser um grande produtor agrícola, não deveria sentir menos esses impactos aí da alta dos alimentos? Nós estamos aí sempre, quando aparece na relação do Rio Grande do Sul com o resto do Brasil, quase sempre temos ali produtos mais caros, né? O Rio Grande é um grande produtor, né, de produtos agrícolas. O que explica essa aparente contradição? De uma maneira geral, a única coisa que a gente tem déficit aí é a produção, talvez o milho. Os demais a gente tem excedente, o Rio Grande do Sul é um estado produtor, mas a gente tem esse problema, quando a gente está falando aqui especificamente das questões das frutas e olerícolas, né, das folhosas especialmente, a gente tem essa questão da sazonalidade, e justamente pelo nosso clima. Fazer agricultura no Rio Grande do Sul para essas culturas de inverno, grandes culturas, cereais, já é difícil. Imagina você produzir, tu ter uma oferta constante aí para a questão das olerícolas, né, e das frutas. Aí, aquilo mesmo que o Léo comentou. O alface, por exemplo, uma semana com excesso de chuvas, o agricultor ele acaba perdendo tudo. Claro que a atividade em 45 dias, se o clima normalizar, você aumenta a oferta, você normaliza. Mas tu acaba tendo esses picos. Aí ano passado chegou a R$6, R$7 no determinado período alface no mercado. Então, o nosso clima, fazer agricultura no Rio Grande do Sul é uma questão para os fortes, como a gente comenta, né? Porque tu tem toda essa questão do clima, sazonalidade, as estiagens, né? Que acabam impactando muito nesse processo de maneira geral. Eu só gostaria também de retomar um pouco aí, eu acho que eu concordo com o professor Gustavo aí, só para não deixar essa questão para comentar sobre esse aspecto, de uma maneira, os juros eles impactam muito na agricultura. Quando a gente teve lá atrás, 6 ou 7 anos atrás, com a Selic, nós estávamos com 4 ou 5, nós estávamos com 2%, 2,5% de juros no Plano Safra. Começou o Plano Safra com juros de 2,5% até inferiores à Selic. O que aconteceu? O que a gente, de uma certa maneira, falando de maneira geral, a agricultura, ela se utiliza muito pouco de gestão. Então a gente tem um déficit absurdo de gestão. Quando você tem aí, a gente estuda em economia, né, Gustavo, quando você tem essa deficiência aí, taxas de juros alto, uma deficiência de recursos, onde os recursos são mais escassos, onde o produtor, o agricultor, a indústria, ele faz justamente
toma as melhores decisões ou faz gestão. Quando você tem taxa de juros e um volume de recursos, é que você aumenta muito a tua capacidade de endividamento, você não faz gestão. Então, a gente tem trabalhado e a gente tem fortalecido o sistema de extensão rural para que esses agricultores eles recebam assistência técnica. Eu não acredito, e de uma maneira, em hipótese alguma, a gente discutiu na outra semana também num evento lá na PUC, da questão do tesouro, assim é a indústria, onde você tem a pesquisa, a academia, as instituições de pesquisa, fazendo pesquisa, desenvolvendo produtos, e tu tem do outro lado os consumidores. Mas tu tem que ter esse meio aqui, o Emater, o Sebrae, o cooperativas, fazendo a extensão, levando esse conhecimento para que esse agricultor se aproprie disso e ele gera excedente de produção. Isso é um fator que aí nós estamos com uma falta disso, a gente tem que ampliar muito mais isso. E a questão das taxas de juros, aí, o custo do dinheiro ele é um fator determinante, visto que o produtor, ele vai tomar a decisão de produzir em função do preço. Ele está produzindo agora, ele está entrando na produção, por exemplo, de trigo. A média do estado do Rio Grande do Sul são 50 sacas de trigo. Para contratar seguro, são 6 sacas. Para você fazer um custeio, 6,5%, 7%, 6,5% a 10% Pronamp, são mais 6 ou 7 sacas. Ou seja, o custo de produção chega a 53 sacas de média. Então, o que acaba acontecendo? Numa média de 50, tu tem um déficit, tu tem uma margem negativa. Se nós tivéssemos um custo do dinheiro menor, a taxa de seguro, a taxa de Proagro seria menor, o preço do financiamento seria menor e ele acessaria o recurso público. Então, um grande problema agora, além do recurso ser bastante escasso, ser alto a taxa de juros, nós temos uma redução muito grande dos financiamentos para as culturas de inverno. Trigo, por exemplo, nesse período do ano passado, 550 mil hectares financiados. Hoje nós temos, ontem, dados do Banco Central, né, nós temos em torno de 230 mil hectares só financiados. Menos recursos significa menos acesso a Proagro, menos acesso a seguro. E, consequentemente, acaba sendo maiores os riscos para os produtores, né? Então, eu defendo e defenderia, e por isso que eu acho fundamental e atuo numa empresa de extensão rural, porque os nossos produtores, eles se acham, se sentem muito autossuficientes no processo de produção e principalmente na questão da gestão das propriedades, né? Tu tens uma série de políticas públicas disponíveis, mas nós pecamos aí nesse aspecto final, que é justamente você estar produzindo a custos menores, gerando esses excedentes, né? Voltando um pouco daquela tua pergunta, Irineu, as margens ficam com os produtores? Nessas situações, não. E aí eles ficam cada vez mais apertados, cada vez produzindo menos, e aí vem esse outro aspecto, que é a questão da sucessão, dos jovens, né, da ampliação da produção. Menos mão de obra significa que eu tenho mais desvio de mão de obra, o menos mão de obra significa para atividades mais de alta mecanização, que é a questão dos grãos. E aí, voltando um pouco nesse processo todo, ele acaba não aumentando a oferta desses produtos, principalmente que são produtos aí da cesta básica, e aqueles que impactam direto no dia a dia do produtor, né? Que é a parte das frutas e das olerícolas. Muito bem, aí ao fim e ao cabo a gente conclui aí, né, que quem acaba ficando mesmo com a parte do leão é o sistema financeiro, né, porque é quem gerencia isso aí. Tem um ditado popular consagrado, né, que o agricultor planta e os bancos colhem. E os bancos colhem, exatamente. Agora são 22 horas e 11 minutos, a gente vai fazer mais um breve intervalo, 3 minutinhos, já voltamos, fique com a gente. Estamos de volta com o Ponto de Conexão e vamos continuar falando aqui sobre a alta no preço dos alimentos que segue impactando o orçamento dos consumidores. Por falar nisso, Daniela Sandi, acho que a gente falou rapidamente aqui, passa de R$800, né, a cesta básica aqui no Rio Grande do Sul já, né?
isso já é mais de 58%, né? Você falou. Esse é o maior impacto, então, hoje na renda do assalariado, que tem por base aí o salário mínimo, né? Certamente. Esse mês nós tivemos, na verdade, em maio, né? Os dados são de maio, uma alta de 7,24%, né? Na cesta básica. São 13 produtos, 8 subiram de preço, principalmente, né, os hortifruti, batata, tomate, também leite, carne. Alguns caíram, como foi o caso do café, o óleo de soja. E realmente isso acaba, né? A inflação, ela não é neutra, né? Ela impacta justamente, principalmente na questão dos alimentos, a população de menor renda. Então, quem ganhou o salário mínimo comprometeu 58%, né, da sua renda, mais da metade do seu salário, somente com a compra de alimentos, sobrando muito pouco, né, para os demais itens do orçamento. E a gente divulga também mensalmente qual deveria ser o salário mínimo necessário, né? Pois é, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. E aí? O quanto a gente ainda precisa avançar, né? Um caminho longo. Qual seria hoje, né, o salário? R$ 7.999, ou seja, 4,9 vezes, né? R$ 1.621, que é hoje o salário. Quase o teto da Previdência. Então, exatamente, para quem tá tem uma lá na Constituição, né? Como que deveria ser, né? Para não só cobrir os custos com alimentos, mas educação, transporte, vestuário. Saúde. Então, por isso que é tão importante, né, a política, né, de valorização do salário mínimo, de recuperação da renda, porque, né, os salários... Nessa correção, né, recuperar o valor real, né, do salário, poder de compra. Agora, aí, Daniela, acontece um fato também estranho. O consumidor vê lá os dados da inflação, aumentou 1%, 1,2%. E ele vai lá, o preço do produto aumentou 50%. O outro aumentou 40%. E ele pensa, mas como é que eles fazem esse cálculo para a média dar 1%? Pois então, né? Se a gente pegar o INPC nos últimos 12 meses, que é utilizado para referência para o reajuste salariais, né? Ele acumulou 4,11%. Mas se a gente pegar a alimentação, né? Só, por exemplo, a cesta básica, que subiu 7%. Então, subiu bem acima da média, né, geral dos preços. Alguns produtos dentro da cesta subiram muito mais. Muito mais, isso, né? Então, a batata quase dobrou de preço, enfim, né? Então, por isso que tem essa desconfiança, né? Ou até essa percepção que a inflação que o consumidor sente é diferente da medida. Mas o que acontece, né? Até porque no passado nós já tivemos, né, manipulação da inflação, né, lá no tempo da ditadura, né, nos porões da ditadura, e até foi o Diese que demonstrou que aquela inflação era muito mais alta do que estava sendo apresentada lá no tempo do Delfim Neto. E até hoje se diz, né? No regime militar não havia inflação. Sim, havia, né? Então tem um pouco essa memória, né, das pessoas mais velhas, né, dessa desconfiança. Mas hoje são vários institutos, né, pesquisando a inflação, não só o Diese, o IEP, o IBGE, a própria URGS, né, a Fundação Getúlio Vargas, são vários órgãos. São pesquisados mais de 1.000 produtos e serviços, né, todo mês. E o que acontece? Cada grupo de produtos ou serviços tem um peso na inflação, né? Tem uma ponderação. Então, tu vai multiplicar aquela variação de preço por aquela ponderação, por aquele peso, né? E ali vai dar o cálculo. Ao mesmo tempo, a gente tem que cada um tem essa inflação, né? Ali é uma média, né? Então, conforme Vamos dizer, alguém que não consuma tomate, por exemplo, não vai ter esse impacto. Ou não use tanto combustível, né? Ou não tem filho em escola, que né, as mensalidades subiram bem acima da inflação. Então, isso impacta de forma diferente, né, os grupos e famílias, né? A inflação é uma média a partir da POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, então tira um retrato de como é gasto, né, a cesta de consumo, e aquilo ali fica uma média, né? Mas cada um tem a sua inflação. E um pouco isso, né? E, na verdade, essa diferença, né, de sentir os preços, porque uma coisa é a inflação, outra coisa é o custo de vida, e essa ponderação, e a questão que é uma média, né? Nem todo mundo tem a mesma inflação. Isso é difícil, né, de explicar para o consumidor, né? Só queria reforçar aí nas palavras da Daniela que é o ditado, né? Além de ter vários institutos que fazem a medição da inflação, o próprio mercado, né, tem títulos públicos que são atualizados via inflação, e o próprio mercado faz um acompanhamento. Faz uma auditagem. Então, se o IBGE, por exemplo, divulga que vamos dizer, as passagens aéreas subiram 10%,
todos no mercado estão apurando isso junto. Está todo mundo olhando para as tabelas do Ceasa, né, para perceber se está subindo tomate e está caindo alguma outra leguminosa. Né? Então, tem uma apuração. E também tem um outro aspecto, talvez psicológico, que o consumidor ele costuma reter o aumento de preço. Né? Ele presta pouca atenção naquilo que é baixo. Os remédios, esse ano, eles foram reajustados abaixo da inflação. Abaixo da inflação. Né? O reajuste médio dos remédios esteve ali por volta de 2%, 3% apenas. Né? Então, é claro que é uma pressão, por exemplo, no orçamento dos idosos, claro. Né? É ao natural, mas né, isso aí não é percebido pela grande população. Então você tem, né, Irineu, provavelmente também um aspecto de psicologia, de comportamento do consumidor, que eu retenho o preço que está subindo, mas eu não consigo perceber o preço que está caindo. O tomate vai cair de preço logo ali na frente, são sazonalidades muito fortes, mas eu lembro do tomate só quando ele está subindo de preço. Sim, né? é verdade. Então, principalmente, né, para tranquilizar, é auditado por várias instituições, por universidades, por bancos. Dá para confiar plenamente, né, Daniela? Dá para confiar. E, professor, são índices realmente corretamente calculados, cientificamente calculados. E isso que você traz é muito importante, né? O telespectador precisa estar tranquilo em relação a isso, porque é a pergunta que se faz em todo churrasco de final de semana. Isso, né? isso. Sempre surge essa polêmica. Aqui subiu 50%, o outro subiu 80%. E tem essa auditoria, esse acompanhamento. Sim. Né? Eu, pelo menos, me debruço muito sobre as tabelas do Ceasa, Flores e outras coisas também, né? Para justamente poder replicar aquilo que o IBGE ou outros institutos estão divulgando. Uma oferta maior de alimentos, oferta maior significaria talvez uma queda de preço. O produtor de hortifruti granjeiros tem condições, Léo, de fazer esse aumento de produção? Ele tem fôlego para isso ou já está trabalhando no limite da sua capacidade? São casos e casos, né? Como o professor Gustavo mencionou, essa questão nos juros, do acesso ao juro, né, do financiamento, né, e o que o produtor paga, isso acaba que muitas vezes acaba limitando os investimentos, né? O nosso produtor também, quando tu pega situações que nem agora, a previsão é El Niño. Então a gente tem previsão do ano mais difícil para a produção. Sim. Não é recomendável que os produtores façam aumentos nas suas áreas, porque o custo de produção é maior em anos que tu tem o clima jogando contra ti. Isso já apareceu lá no levantamento do Célio para o trigo, por exemplo. Né? Exatamente, porque tu tem um custo maior com adubação, porque tu tem mais chuvas, né? Então tu tem mais perda de nutrientes do solo, tu tem uma maior incidência de doenças, então tu tem que fazer mais aplicação de defensivos agrícolas. E os produtores, tem produtores, né, que vão, né, mesmo contra todas as dificuldades do sistema, conseguem aumentar a sua produção. E esses produtores que conseguem produzir em janelas fora das janelas padrão de produção, tem condições de investir em produção em ambiente protegido. Por exemplo, irrigação. E consegue produzir. Quando tu tem uma baixa oferta, são esses produtores que mais estão conseguindo ganhar dinheiro e prosperar na sua produção. Sim. Porque quando tu consegue ofertar produto, quando a oferta local está baixa, quando esse produto então está com um valor agregado maior, aí é quando esse produtor consegue ganhar um fôlego e reinvestindo. Mas tem uma questão que o professor mencionou que é muito importante. Essas questões, essas dificuldades, esses custos de produção estão formando mais oligopólios na questão de produção. Está produzindo mais quem tem dinheiro e agricultura familiar. Aquele produtor que tem menor capital, esse vai sendo sufocado pelo sistema produtivo de alimentos, porque não está barato, não está fácil produzir. Os custos de produção estão bastante elevados. Mas existe o risco de, por exemplo, grandes empresas do agro teriam interesse em produzir hortigranjeiros, por exemplo, que geralmente, historicamente, são produtos de agricultura familiar, eles teriam interesse em entrar nisso ou eles preferem produzir grãos em grande escala, 10 mil, 15 mil hectares? Fora do eixo aqui do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul ainda a gente está falando em produções mais de agricultura familiar. Sim. Mas a gente pega a região do Vale do São Francisco, por exemplo, tem mudado bastante o cenário. Sim. Tem muitos produtos que eram predominantes da agricultura familiar, vamos destacar, por exemplo, frutíferas,
que nem a própria uva, que aqui no Rio Grande do Sul é produzido, né, na sua grande maioria por produtores da agricultura familiar, lá grandes empresas estão investindo. A própria questão de produção de tomate, se a gente for ver no Centro-Oeste, são grandes produtores. Então, tem sim produtores com mais condições, principalmente outras regiões do Brasil, que já conseguem produzir hortigranjeiros em grande escala. Produção de pera, maçã, inclusive, no Vale do São Francisco também tem se desenvolvido. Então, tem mudado um pouco o mercado. Tem, sim, alguns agentes com maior poder de capital vendo uma abertura de mercado e investindo mais. Talvez o caso mais emblemático disso seja o leite, né? O leite no Rio Grande do Sul é uma produção de médio e pequeno produtor. Sempre foi, ao passo que no Brasil, no restante do Brasil, até na América do Sul, é de grandes produtores. Né? Eu vi isso lá no Vale do São Francisco, em Petrolina, grandes produções, grandes áreas de produção de manga, por exemplo, né? Uva de mesa e outros, inclusive para exportação, né? Um aeroporto pequeno, mas com uma pista longa, e saem de lá aqueles imensos cargueiros, até Boeing 747 carregado para a Europa, para outros países, para outros continentes, com produtos ali da região. Quanto tempo temos? 3 minutos, é isso? Então nós vamos já encaminhando aqui o produto para o programa para o final. Indo para 2 minutinhos aqui, me avisa a Valéria, nossa editora. Então eu vou ouvir o Célio aqui para a gente completar essa rodada final aqui. Célio, próximos meses aí serão difíceis, qual é a perspectiva? 2 minutinhos. Tudo indica que a gente vai ter chuva acima da média, né? Chuvas acima da média, e a gente segue com as recomendações de todos os cuidados possíveis, né? Se antes você ficava 2 ou 3 dias para ir para ver a lavoura, você tem que passar a verificar o tempo inteiro, fazer tratamentos preventivos. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar também na questão da oferta da produção, né, de frutas olerícolas, a gente faz uma pesquisa bianual. Uma produção de olerícola, nós temos 45 mil produtores, 75 mil hectares, 1,8 milhão de toneladas, né? Fruticultura, 140 mil hectares, 48 mil produtores, 2,8 milhões de toneladas de 25 principais frutas. O que a gente tem em relação a isso? Um crescimento também na produção das olerícolas a partir de estufas, né? Um pouco mais de tecnologia para esses produtores, a partir daí uma produção maior. Outra questão também que a gente tem trabalhado muito e crescendo muito aí é a questão de feiras, a comercialização em cadeias curtas. À medida que eu tenho cadeias curtas, comercialização, as margens acabam ficando mais para os produtores, e esses produtores eles podem reinvestir mais dentro do processo. Um trabalho bastante intenso também na questão do PNAE, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que a partir desse ano passa para 45 mil por produtores que eles podem fornecer para o CPF para a merenda escolar. Isso significa que o próprio agricultor, ao fornecer para a merenda escolar, ele tem um padrão de produto, ele entra nesse jogo de mercado, né, para poder concorrer. Então, os 45 mil é parte da renda dele, e a partir daí ele consegue fornecer para diferentes feiras, cadeias curtas, e consequentemente um aumento da oferta, e com assistência técnica, justamente tentando mitigar esses impactos aí dos problemas climáticos aí que a gente tem pela frente, e de tal maneira que a gente acredita, sem acompanhamento a gente não vai ter aumento de oferta, melhoria da qualidade, certo, e ampliação na oferta dos produtos e com renda para os produtores. Muito bem, muito obrigado, Célio, muito obrigado, Daniela, Gustavo, Léo, pelas informações que nos trouxeram aqui, nos ajudaram a entender melhor o que está acontecendo e o que pode acontecer ainda sobre o preço dos alimentos. O Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e voltamos amanhã às 9 da noite. Até lá.